Tiago capítulo 3, verso de número 17 e 18. Tiago capítulo 3, verso 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria de cima, que Tiago faz referência, é a própria sabedoria divina, a sabedoria que vem de Deus. Esta sabedoria o Senhor concede graciosamente àqueles que confiam em seu Filho, em Jesus Cristo como seu Salvador. A sabedoria no Antigo Testamento, ela equivale a você demonstrar o seu amor por Deus. Um texto muito conhecido, que é o texto de Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. No Novo Testamento, aquele que crê que Cristo Jesus é o seu Salvador, também é uma pessoa sábia. No Sermão do Monte, Jesus disse, em Mateus capítulo 7, verso 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Na parábola também contada pelo Senhor Jesus, a parábola que está em Mateus capítulo 24, parábola que fala a respeito do servo bom e fiel, Jesus relaciona a salvação com sabedoria. Ele diz lá em Mateus 24, verso 44 em diante: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então perceba que a característica de alguém que tem o temor do Senhor, a característica daquele que crê em Jesus como seu Salvador, a característica é a sabedoria. O servo sábio, prudente, é o verdadeiro discípulo de Cristo que aguarda a sua volta. Então não pode haver sabedoria do alto sem necessariamente termos um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24, o Senhor Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui nesses versos, no capítulo 3 de Tiago, verso 17 e 18, Tiago aqui faz um contraste com a sabedoria humana que ele havia descrito nos versos anteriores. E ele segue o mesmo padrão que ele fala sobre a falsa sabedoria. Tiago agora ele vai nos falar então sobre a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, e ele vai nos ensinar sobre a motivação, as características e o resultado
da verdadeira sabedoria. Então vejamos, em primeiro lugar, Tiago nos ensina sobre a motivação da verdadeira sabedoria. Ele diz aí no verso 17: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Primeiramente pura. Essa palavra pura carrega a ideia de estar livre de contaminação. Ela era usada pelos gregos antigos, que faziam referência dessa palavra à cerimônia de purificação, em que um adorador se tornava puro e digno para se aproximar dos deuses. A Bíblia nos fala, o autor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, de que sem essa pureza ou santificação, ninguém verá o Senhor. Então, pureza refere-se à integridade. A integridade espiritual e sinceridade moral. A palavra pura vem da mesma raiz que normalmente é traduzida como a palavra santo. Então não é errado dizer que a sabedoria pura é uma santa sabedoria. Ela vem de cima, isto é, ela vem de Deus. E tudo que Tiago fala sobre a característica dessa sabedoria que vem do alto está muito baseado naquelas bem-aventuranças que o Senhor Jesus falou. Bem-aventuranças que descrevem o caráter de um cidadão do reino de Deus. E a sexta bem-aventurança diz, em Mateus capítulo 5, verso 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Davi também, lá no Salmo 51, também fala sobre a pureza de coração, quando ele confessa os seus pecados, e ele diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Também você vai encontrar em 1 João capítulo 3, do verso 2 em diante, dizendo: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, a motivação da verdadeira sabedoria é a sabedoria pura, ou seja, é uma motivação santa. O desejo de alguém que tem a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, a sua motivação é de boas intenções. A sua motivação é de desejos legítimos, autênticos, desejos verdadeiros. A motivação da verdadeira sabedoria, da sabedoria que vem do alto, é movida pela integridade, sem nenhum outro tipo de interesse, sem ser falsa, sem ser egoísta. Então, esta é a motivação que Tiago descreve sobre a sabedoria que vem do alto. Ela é primeiramente pura, santa. Agora, Tiago, ele vai, após falar sobre a motivação da verdadeira sabedoria, da sabedoria do alto, ele vai agora descrever as características desta sabedoria. Ele continua dizendo, no verso 17, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento. Tiago aqui ele destaca 7 características da sabedoria que vem do alto. E essas 7 características estão baseadas no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, onde Jesus descreve o cidadão do reino de Deus. Em primeiro lugar, ele fala que essa sabedoria é pacífica. Pacífica. Mais uma vez aqui, Tiago está fazendo então a referência lá, agora, a 7ª bem-aventurança que Jesus disse em Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a pessoa sábia, que tem essa sabedoria que vem do alto, é uma pessoa que não fomenta conflitos movidos pelo egoísmo, mas é alguém que busca produzir a paz através de uma atitude de humildade. Paulo escrevendo lá para os Filipenses, no capítulo 2, verso 1 ao verso 5, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então esta é a primeira característica da sabedoria do alto. Ela é pacífica. Existe um exercício da humildade, procurando não gerar conflitos egoístas. A segunda característica da sabedoria que vem do alto, diz Tiago, é indulgente. Essa palavra carrega a ideia de ser justo, correto, adequado, cortês, atencioso. Então, o que Tiago está descrevendo é que a sabedoria que vem do alto, ela caracteriza a pessoa que exerce uma gentileza, humildade, paciência. É você se submeter à desonra, ao abuso, ao maus tratos, à perseguição, sabendo, como Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, indulgência é essa atitude de ter um coração paciente diante de perseguições, diante de críticas. É o que Paulo, por exemplo, vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25, exortando Timóteo, diante de um contexto de conflitos, onde ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então essa é a segunda característica da sabedoria do alto, né? Ser indulgente. Terceira característica, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Deus, diz Tiago, é tratável. Tratável.
Isso se refere à pessoa que está disposta a ceder sem causar contendas e nem alimentar o rancor em seu coração. A sabedoria divina, ela é tratável porque ela é dócil, é complacente, não é alguém teimoso. Esta palavra, para você ter uma ideia, ela já foi usada para descrever um homem que se submeteu voluntariamente à disciplina militar, aceitando e cumprindo com aquilo que lhe foi exigido. Então, esta característica, essa qualidade, também de novo está baseada nas bem-aventuranças. Quando Jesus disse em Mateus 5,3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em quarto lugar, a sabedoria divina, diz Tiago, é plena de misericórdia. E novamente temos aí a bem-aventurança, quando Jesus disse em Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Né? Então, a sabedoria do alto, ela é cheia de misericórdia. E isso evidencia uma fé salvadora e uma vida transformada. Não somente ao perdoar aqueles que lhe fazem mal, mas ajudá-los em tudo que lhe é necessário. Lembra da parábola lá do bom samaritano? Ele teve compaixão, ele exerceu misericórdia, demonstrou uma preocupação para com aquele que estava sofrendo, que precisava, após ter sido assaltado e levado todos os seus bens e estar machucado, precisava de apoio, de assistência. Esta é a preocupação que nós devemos ter quando vemos alguma pessoa que precisa, né, do nosso auxílio, da nossa ajuda, mas também entre nós como irmãos em Cristo Jesus. Lá em 1 João capítulo 3, verso 16, diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Depois, no capítulo 4, verso 7, 1 João diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Em quinto lugar, Tiago fala que a sabedoria divina ela é cheia de bons frutos. E aqui ele está fazendo referência a todo tipo de boa obra ou de atitudes. Ele já havia falado no capítulo 2, do verso 14 a 20, que uma fé genuína ela é demonstrada por meio das boas obras. Essas boas obras são produzidas na vida do crente em Jesus pela ação do Espírito Santo de Deus. Lembra Paulo falando sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, quando diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Em tudo isso reflete também o que Jesus disse da bem-aventurança
em Mateus 5,6, quando ele fala sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Em sexto lugar, a sabedoria divina, ela é imparcial. Significa literalmente não ser separado ou dividido. Portanto, alguém que não é indeciso, que não tem inconsistência, vacilação, dubiedade, né? Essa palavra foi usada por várias vezes para indicar a parcialidade no trato com as pessoas, sem ter favoritismo. Algo que Tiago também já falou na sua carta, quando ele disse no capítulo 2, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em sétimo e último lugar, a sabedoria divina é sem fingimento. Aqui Tiago fala da hipocrisia, que é um dos pecados condenados pelo Senhor Jesus. Ele criticou isso no Sermão do Monte 4 vezes. Ele repetidamente denunciava na vida dos escribas e fariseus a falta de sinceridade. Ele advertiu os seus discípulos sobre isso, lá em Lucas 12:1, disse, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ele disse sobre a hipocrisia dos fariseus, em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28, dizendo assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, todas estas são as virtudes da sabedoria divina, ensinada aqui por Tiago, que nada mais é do que a ação que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Lembrando, a sabedoria que vem lá do alto é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Agora, Tiago, após nos ensinar sobre a motivação da sabedoria que vem do alto, falar das suas características, ele nos fala agora sobre os resultados da verdadeira sabedoria. Verso 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Primeira coisa que é difícil de traduzir literalmente aqui, esta frase. Alguns traduzem da seguinte maneira, e o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que promovem a paz. Na nossa Bíblia, a palavra semente aqui foi adicionada, uma vez que não é o fruto em si que é semeada, mas sim a semente do fruto. Então a semente representa a sabedoria divina, cujo fruto desta semente é a justiça. É bem possível que Tiago aqui tivesse em conta a ideia dos frutos colhidos e ele estivesse então pensando sobre o fruto da verdadeira sabedoria. Então, o que ele está dizendo é que existe uma relação aqui de causa e efeito entre a sabedoria divina. Ela produz justiça e paz. Sabedoria divina produz esse ciclo contínuo que é plantado e colhido. Como o profeta Isaías disse lá no capítulo 32, verso 17, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Então Tiago aqui está dizendo que a pessoa que professa ser um cristão, ela deve provar a sua fé por meio das suas obras.
através da sua conduta diária. Se ele é um crente genuíno, ele vai possuir essa sabedoria que vem do alto. E esta sabedoria se manifesta através de uma vida justa, uma vida abnegada e pacífica. Esta sabedoria de Deus, ela vem daquilo que nós aprendemos da palavra do Senhor, e o Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso intérprete. É o Espírito quem produz essa mudança na nossa vida pela compreensão que ele nos dá acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz para a igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Logo depois, no capítulo 5, verso 15 a 17, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a semente da sabedoria de Deus, semente esta que nós compreendemos pelo Evangelho e que é produzida pela ação do Espírito Santo de Deus. O fruto dessa semente é justiça, e essa justiça produz paz. E esta paz produz justiça. Este é o resultado da sabedoria que vem do alto. Para encerrarmos, então nós aprendemos que a sabedoria de Deus, ela tem uma motivação. Essa sabedoria do alto, a motivação dela é santa, é pura. Nós vimos as suas características. A sabedoria do alto é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E vimos o seu resultado prático. A sabedoria do alto produz paz e justiça. Isso serve para a gente avaliar a nossa própria sabedoria. A gente fazer um autoexame para analisar se a nossa sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ou ela é terrena. Agora, como receber essa sabedoria de Deus? Primeiramente, precisa ser alguém convertido ao Senhor Jesus. O homem só vai desenvolver essa sabedoria do alto se ele primeiramente tiver um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 2, verso 1, diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então a sabedoria que vem do alto, ela não está nos livros. A sabedoria que vem do alto está numa pessoa, diz Paulo. Está no Senhor Jesus. Então, para ter a sabedoria do alto, você tem que ter um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento pessoal com Ele, como seu único Senhor e Salvador. E em segundo lugar, essa sabedoria do alto, ela vem de Deus. E Tiago falou sobre isso também. No capítulo 1, verso 5, ele disse: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida
e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, sabedoria não é mero conhecimento. Sabedoria aqui é algo que vem de um relacionamento pessoal com Jesus. Quando conhecemos a sua graça, o seu Espírito transforma a nossa vida e esta comunhão diária com Deus, quando nós exercemos a nossa fé, que recebemos dele, pedindo que ele nos dê a sabedoria, Tiago diz que o Senhor nos concederá liberalmente. É algo que Tiago está dizendo que nós vamos receber de Deus, se nós pedirmos crendo. Sabedoria. Ele não fala aqui de saúde, ele não fala de prosperidade material, ele fala de sabedoria. Lembremos que foi isso que Salomão, quando teve a visão em sonho, e o Senhor perguntou o que ele queria. Qual seria o seu pedido? E Salomão pediu a Deus sabedoria. Tiago diz que se nós pedirmos a Deus sabedoria, com fé, ele nos dará liberalmente. E essa sabedoria de Deus é a sabedoria que ele concede ao seu povo. Ele concede àqueles que creem em Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa sabedoria que vem do alto, ela transforma as nossas motivações, ela transforma o nosso caráter, que vai se refletir nos nossos relacionamentos interpessoais. Possamos pedir isso ao Senhor, meus irmãos. Que ele nos dê sabedoria, essa sabedoria do alto, para que nós possamos viver a nossa vida em dias difíceis que nós vivemos, em tempo de pandemia, tempo de adversidade, mas vivermos a nossa vida não segundo a sabedoria humana, a sabedoria terrena, animal e demoníaca, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que encontra-se na pessoa de Jesus e num relacionamento pessoal com ele. Nós possamos buscar isso da parte do Senhor pela oração, para que essa sabedoria mude e transforme a nossa motivação, nosso caráter, e ela se concretize produzindo frutos em nossos relacionamentos para a glória do nosso Deus. Amém?